Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo e vamos a mais uma aula sobre transferência de calor. Ainda dentro de introdução à transferência de calor, nessa aula a gente vai discutir um pouquinho sobre a metodologia para resolução de problemas. Na verdade, essa metodologia ela não serve só para transferência de calor, ela serve para qualquer tipo de problema. E eu acho importante, eu sempre ressalto isso, inclusive na minha playlist de mecânica dos fluidos eu sempre falo disso, a metodologia é muito importante. Por quê? Porque uma vez que você, primeiro que é um procedimento, né? Então a partir do momento que você começa a seguir sempre o mesmo roteiro, a metodologia nada mais é do que um roteiro, você passa a se preocupar somente com o problema que você tem de fato, e não como você vai resolver. Então se você faz isso, eu apresento a maneira que é mais adequada para mim, você deve analisar e se você acha que é válido, você aplica, né? Minha sugestão é que você pegue a metodologia e adapte para a maneira que é melhor para você. Mas o importante, a mensagem que é importante, que tem que ficar aqui tenha uma metodologia, né? Seja a que eu apresento aqui, seja a que um outro professor apresenta, não importa, ou seja aquela que você mesmo ou você mesma criou, mas cria ou adote uma metodologia. Bom, vamos lá. Por que uma metodologia? A gente já até comentou isso, né? Cria uma espécie de receita de bolo. Então é um procedimento padrão que você vai sempre seguir aquilo. E aí, como uma vez que aquilo vira um hábito, é igual a dirigir. Então quando a gente está aprendendo a dirigir, você tem que lembrar que você tem que passar a marcha, mas que antes de passar a marcha você tem que apertar na embreagem, aí você passou a marcha, você tem que lembrar da seta. A partir do momento que você começa a dirigir com mais frequência, você já vai dar a seta automaticamente, vai passar a marcha automaticamente, nem vai ver muitas vezes aquela etapa. É mais ou menos a mesma coisa, né? Então a metodologia seria isso, né? Seria uma prática que você vai estar adotando, né? E com isso você vai evitar o esquecimento de etapa importante, né? Então com isso, o esquecimento ele é muito comum, né? Então é muito comum o aluno se perguntar, eu sempre dou esse exemplo, né? Pergunta-se qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. Aí o camarada ou a camarada vai lá e responde que o cavalo do Napoleão é muito bonito. Então quer dizer, é um exemplo ridículo que eu estou dando, mas a pergunta foi qual é a cor do cavalo, e não se o cavalo era ou não bonito. E isso é muito comum. Às vezes se pergunta qual é a potência, não sei o que lá, e o cara responde que a energia gasta é tal. Quer dizer, responde uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi perguntado. Consequentemente, se você tem um procedimento, você vai reduzir o tempo de análise. Porque você vai evitar o esquecimento, você já vai checar, né, que vai ver que é uma das etapas. Ou seja, é fundamental para reduzir erro e aumentar a velocidade da resolução. Isso é imprescindível, né? Mas antes da gente falar da metodologia propriamente dita, deixa eu deixar alguns recados, né? Esse curso que você está vendo, essas aulas que você está vendo, é uma parte de um curso maior que eu tenho, um curso mais completo de transferência de calor. Então se você precisa aprofundar os seus conhecimentos em transferência de calor, eu te convido a conhecer o nosso curso. Também te convido para se inscrever no YouTube, assim sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai receber lá uma mensagem, né, dizendo que tem um vídeo novo, e também pelo e-mail. Pelo e-mail você não só vai receber mensagens nossas te avisando, por exemplo, a gente teve um tempo atrás, quando a gente completou 5.000 inscritos, a gente teve uma promoção de todos os nossos cursos, 50% de desconto. Se você estivesse no nosso e-mail, você receberia essa informação. A gente lançou o nosso site também, então assim, as informações que a gente tiver, a gente vai estar também compartilhando por e-mail. E além disso, quando você se cadastra, você recebe um link para baixar o material dessas aulas, né? Não só desta aula, mas de todas as aulas de transferência de calor que tiver já disponível, você vai ter acesso. Se você quiser receber via WhatsApp, é só você mandar eu quero para 11 98482 7250. E aí quando a gente mandar também alguma coisa nova, a gente manda uma mensagem lá no WhatsApp. A gente está com o site novo, cursosdeengenhariaecia.com.br, né? Te convido a conhecer, tá tudo lá, né? Tudo que a gente tem no YouTube está lá também, e mais um pouquinho. No Facebook, te convido a dar uma curtida lá na nossa página, e nós temos dois grupos, um no Facebook e um no WhatsApp. Tudo isso que eu falei aqui tem um link aqui embaixo
que você pode clicar e ser direcionado para aquilo que for de seu interesse. Bom, vamos falar agora da metodologia propriamente dita. Então a gente vai fazer passo a passo, eu não vou resolver aqui nenhum exercício, mas quando a gente for resolver o exercício, a gente vai abordar justamente essa metodologia. Aí vai ficar um pouquinho até mais claro ou mais intuitivo o que a gente vai falar aqui. Bom, a primeira coisa que eu recomendo é você listar todos os tópicos envolvidos. O que é isso? Digamos que você está diante de um problema prático de engenharia. Quando você vai analisar, você verifica que você vai precisar de mecânica dos fluidos, você vai precisar de resistência dos materiais e você vai precisar, por exemplo, de transferência de calor. Então você lista transferência de calor, resistência dos materiais e mecânica dos fluidos. Depois, dentro de mecânica dos fluidos, o que você vai precisar? Bom, você vai precisar calcular a perda de carga, então você vai precisar da equação da energia, você vai precisar da lei da quantidade de movimento e assim por diante. Em transferência de calor, o que você vai precisar? Bom, vai ter um fluido frio que vai estar passando ali e eu não quero que esse fluido se aqueça, então é transferência de calor. Resistência dos materiais, bom, esse fluido que está escoando, ele vai estar trabalhando numa pressão máxima de 10 bar, então o tubo tem que suportar essa pressão de 10 bar, então você vai ter que calcular a resistência do tubo para ver se ela vai aguentar. Então, ou seja, uma vez que você fez isso, o que vai acontecer? Você vai verificar quais são as hipóteses que são necessárias para ou que são aplicáveis àquele exercício. Então não adianta você aplicar uma hipótese de regime permanente, por exemplo, se o regime não é permanente, né? Então não adianta, né? Então você tem que aplicar as hipóteses que são aplicáveis ao problema em questão. Uma vez que você listou quais são os tópicos envolvidos e quais são as hipóteses, você pode listar as fórmulas. Por exemplo, no desenvolvimento de transferência de calor, no caso de condução, tudo começa com a lei de Fourier. Então a lei de Fourier ela fala que é menos um coeficiente que é a condutividade vezes a diferença de temperatura dividido pelo comprimento ou a espessura da parede. Bom, quando você faz o desenvolvimento, na verdade a diferença de temperatura seria o dt dL, se não me engano, né, na fórmula. Quando você faz isso, para cada caso, se é uma parede cilíndrica, se é uma parede plana, se é uma parede esférica, você vai chegar numa equação geral, final. Então, se você listou a hipótese que é a parede cilíndrica, por exemplo, você já pega a fórmula direto de parede cilíndrica. Você não precisa partir lá da lei de Fourier e vir desenvolvendo essa lei de Fourier para chegar na fórmula final que já foi desenvolvida. Então, para isso que serve listar os tópicos, que aí você vai saber quais são as fórmulas possíveis e quando você lista as hipóteses, quais são as fórmulas que você vai utilizar. Uma vez feito isso, você tem que montar um diagrama ou esquema ou diagrama de corpo livre do problema. Não tem desculpa para não montar isso, porque num problema já acadêmico, né, didático, já costuma ter várias forças, força para cá, força para lá, etc. Como é que você vai identificar as forças, as reações, etc. do problema se você não tem um diagrama? Então assim, no problema prático piorou, é mais coisa envolvida ainda. Então, para você, principalmente você que está na faculdade, você vai fazer esse diagrama. Se você simplesmente não faz, subentende que você montou esse diagrama na sua cabeça e a partir desse diagrama você montou as equações do problema. Desculpa, mas isso não dá para acreditar que você é um cara, só se você for um cara muito, uma pessoa, uma moça muito ninja, para poder fazer isso na cabeça, sendo que é uma coisa que você está aprendendo. Então você tem que fazer o diagrama do problema, ou esquema do problema, e a partir desse diagrama que você vai verificar o que você precisa calcular, ou o que acontece no seu problema. É isso. E se você não consegue montar o diagrama, fica a dica, é porque você não entendeu o conteúdo. Não tem como você fazer o diagrama se você não compreendeu o conteúdo. Você só vai conseguir montar um diagrama quando você compreender o conteúdo em questão, ou os conteúdos, como eu estou fazendo de forma genérica aqui, todos os tópicos que foram envolvidos no seu problema. E uma coisa que é importante listar, quais foram os dados que são conhecidos, né? Quais foram os dados fornecidos no problema, né? Qual é o comprimento, qual a temperatura, qual a pressão, ou seja, você vai listar tudo isso e a partir do momento que você listou todos esses dados, você vai verificar unidades.
Porque um dos maiores erros que tem, que os alunos mais cometem, é nas unidades. Então, muitas vezes, a informação que você tem foi dada em milímetros, por exemplo. Só que você está no sistema internacional, você tem que trabalhar em metros, e todas as outras unidades estão em metros. Então, se você usa milímetros, você já errou. Então, aqui você tem condição de ver quais são os dados e fazer a verificação se todos os dados, se todas as unidades estão coerentes. Não necessariamente precisa ser o sistema internacional, pode ser qualquer sistema inglês, sistema técnico, sistema Tabajara, não importa. Desde que as unidades estejam coerentes, você pode fazer os cálculos sem nenhum problema. Por isso que é importante você, esse passo 5, para você fazer essa verificação. Na sequência, o que o problema pede? Aqui que eu estava dizendo agora há pouco a respeito do cavalo branco de Napoleão. Então aqui você lista o que está pedindo. Ele vai pedir, ele está pedindo a viscosidade, ele está pedindo qual é a espessura do isolante, qual é o fluxo de calor. Então, ou seja, uma vez que você listou, chegou no final, você fez um monte de conta, às vezes você calculou um monte de coisa que não precisava, então por isso que você perdeu tempo, você não checou aquilo que você precisava, e muitas vezes você deixou de calcular aquilo que está pedindo. Então, uma vez que você faz isso, você pode comparar esses passos 3, 5 e 6 e ver o caminho mais provável. Uma vez que você tem as equações que envolvem o seu problema, você tem os dados conhecidos e tem aquilo que se pede, você olha para essas três coisas e você vai olhar para a fórmula, vai ver o dado que você tem, o dado que falta. Você vai conseguir verificar se falta mais algum dado. Porque muitas vezes a gente precisa fazer um cálculo, às vezes a gente tem um comprimento, vamos dizer que é uma caixa retangular. Aí você tem todas as dimensões, largura, profundidade e comprimento, mas você não tem a área da caixa, por exemplo. Ou você não tem o volume, então você vai precisar calcular o volume do que você está calculando do problema, né? do seu sistema, seja lá o que for. Então você consegue verificar o que falta e aí você vai pelo caminho mais provável. Aí sim, só agora, no passo 8, é que você vai resolver as equações. Então, de repente, você está pensando assim, putz, eu tenho que fazer 7 passos antes de começar a calcular? Sim, se você faz isso, o 8º passo é rapidão. Você já fez tudo que tinha que fazer, na verdade, basta só selecionar aquilo que você está procurando, que é o seu passo 6. E uma vez que você resolveu as equações, o que você precisa fazer? Analisar os resultados. Então, muitas vezes, pergunta-se, por exemplo, qual é o volume, a vazão de um sistema de bombeamento de água, de captação de água, por exemplo. Aí, o camarada chega no resultado que é 1 trilhão de litros por segundo. Quer dizer, 1 trilhão de litros por segundo é absurdo. Muito provavelmente ele pegou a unidade errada, pegou valores errados e multiplicou, ou errou na conta mesmo, alguma coisa não está batendo. Então você tem que ver se está ou não coerente. É claro que quando você está estudando alguma coisa, para você chegar, putz, isso está ou não está coerente, é meio complicado realmente, né, num primeiro momento. Mas muitas coisas dá para você ter uma ideia, né? Você imagina, eu falei 1 trilhão de litros, você imagina qual que seria o volume. 1 trilhão, eu não faço nem ideia de qual que é o volume, seria uma coisa muito grande. Então não existe sistema, pelo menos conhecido no planeta Terra, que tenha vazão de 1 trilhão por segundo. Quer dizer, é coisa absurda, digamos assim, né? Então é um exemplo bem ridículo também que eu estou dando só para enfatizar esse contexto. Uma vez feito isso, se você adota esse procedimento ou alguma coisa parecida com isso, você vai notar que no começo enche o saco, no começo fica mais demorado, no começo fica mais longo sua resolução, mas primeiro fica muito mais simples da pessoa que for corrigir, verificar o que você fez. Se você chegou no final lá e você viu, que nem o caso do exemplo que eu dei, 1 trilhão de litros por segundo, você sabe que é uma coisa absurda, e você está numa prova e já acabou o tempo, você pode colocar uma observação na prova dizendo que você chegou num resultado absurdo que não deu tempo de você verificar. Muito provavelmente, se o seu professor for um cara sensato, ele não vai te dar a totalidade da prova, da questão, porque você não acertou ela completamente, mas ele vai perceber que você está entendendo o conteúdo e que você tem essa percepção, e tanto é que você colocou na prova, que aquilo lá não é um dado coerente.
E com isso você tem mais chance de se dar bem na matéria, na disciplina, seja lá o que você estiver fazendo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.